Saudações, povo que gosta do react de uma treta na internet. Cara, vamos lá. Eu separei esse vídeo aqui porque, enfim, esses formatos meio que já saturaram rápido, né? Porque todo mundo viu que funciona, enfim, o Jorge Manuel bombou ali naquele episódio que ele fez. E aí, um formato que dá muito certo, ele vai acabar sendo utilizado até a morte. Esse aqui é bem interessante pra gente, por conta enfim, dos temas que são debatidos e alguns pontos. Eu não assisti todo, eu deixei assistir só uma parte. Também não vou fazer reação de todo ele, mas de algumas partes consideráveis que eu achei bem interessante falar aqui com vocês. Então vamos lá, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e toda aquela fuleiragem que todo mundo fala por aí. Prazer. Prazer, Israel. Tudo bem, Israel? Tranquilo. Na sua afirmação, você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Por qual editora? Bom, a Bíblia é um livro semanticamente... Por qual editor é foda. Aí, rapaz, falhou de novo aqui. A câmera tá me sacaneando. Eu não sei o que tá acontecendo com ela. Aí, vamos lá. Eu falei que é react mal feito com capas cretinas, né? Então, aqui eu entrego o que eu prometo. Bíblia vem de biblioteca. Biblioteca são vários livros, né? O Primeiro Testamento, ou conhecido por alguns como Antigo Testamento, tem 39 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros e foram escritos por mais de 40 autores, em 3 continentes diferentes, as escritas, algumas epístolas pastorais, alguns pergaminhos, Isaías, Jeremias, e eu acredito que ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque escrita em ambientes diferentes, onde a cosmovisão muda, a cultura muda, nós vamos ver profecias que se cumpriram em algumas, nós acreditamos como cristão que vai se cumprir ainda, e elas ornam muito, combinam muito. Qual versículo da Bíblia está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, o próprio Jesus em João... Aí, rapaz, já deu a primeira... uma dúvida pertinente, né? Acho que não tem nem nada ofensivo, mas só pra tentar entender, já que é a base, né? Então, me responde aí, amigão. Capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, né, do original grego a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então, Jesus, apresentado na Bíblia, se intitula como a palavra, e ele, em alguns... Mas então a Bíblia é Jesus? Então, ele é a palavra. Em alguns momentos, Jesus, ele cita a palavra, ele se denomina como a palavra, ele se utiliza da palavra, dos versículos bíblicos. De forma figurada. Cita um exemplo que você acha que é de forma figurada. Os exemplos que tu traz são sentidos figurado da palavra de Deus, traduzida sob o poder do verbo da criação de Deus e Jesus, correto? Então, bem, aí a gente tem 2 pontos de vista, né? Porque aquele que acredita não é simplesmente uma questão figurada, mas é de fato a realidade. E para aquele que não acredita, vai ser, enfim. Aquele que também pode acreditar, ele pode olhar de forma simbólica e figurada, mas para ele aquilo é a verdade estabelecida e que em algum momento aquilo aconteceu, né? Depende. Em algumas situações, quando você vai na crítica textual, que é uma matéria que nós estudamos em teologia, você vai ver várias visões. O Apocalipse, por exemplo, a escatologia, o estudo dos últimos dias, tem linhas que são mais alegóricas, linhas que são mais... Ou seja, para poder ler o texto de maneira mais figurada, como ele está sendo contra-argumentado, você tem que partir para um estudo mais sistemático, não é? Que é a teologia. Literais, por exemplo, pré-milenista. Mas dentro da teologia, o primeiro degrau não é
que a palavra ou o contexto divino não seja imutável? Não entendi onde você quer chegar, não entendi a palavra de pergunta. Deus, ela não pode ser imutável. Tu está trazendo um sentido configurado e até mesmo alegórico para transcender sobre a sua explicação do que pode ser, e até agora tu não respondeu, se realmente existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe... Bom, primeiro eu respondi que Jesus fala que ele é a palavra. Uma vez que ele diz que ele é a palavra e ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, e uma vez que a própria Bíblia diz que Moisés, por exemplo, que escreveu os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, diz que recebeu do próprio Deus, e os outros versículos, principalmente no Novo Testamento, diz que aquilo que está escrito, a doutrina dos apóstolos está escrita em Atos, escritor que é Lucas, é inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo esse que nós acreditamos que é Deus, a doutrina da Trindade. Concatenando tudo isso, a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Para os cristãos, né? Ou seja, é óbvio. A Bíblia não é a palavra de Deus para o ateu, para outras religiões que não acreditam na Bíblia. Perfeito. Dentro desse contexto, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é perfeito? Defina a perfeição. Perfeição é aquilo que é imutável. Aquilo que não se corrige, aquilo que não se muda. Perfeição, na verdade, não seria isso, mas eu entendi. Sim, Deus ele é imutável. Perfeição não seria isso. Se é algo perfeito, ela não vai mudar, né? Então é um ideal de perfeição, algo que está acima de, enfim, não sofre com a ação do tempo, não se degrada, não, né, se mantém ali, não sofre com mudança de nenhum aspecto material, vamos assim dizer, né? Uma ideia perfeita, né? Enfim, algo ideal, né? Eu acho que, não sei, não sei se é isso que ele quis, se ele não entendeu, mas enfim. E a palavra de Deus? A palavra de Deus, em que sentido você fala que é mutável? Ela tem várias contradições e cada editora, por exemplo, para a Igreja Católica existe uma Bíblia, para o catolicismo existe uma Bíblia, né? Sim, 72 livros. Então, para o povo judaico existe a Torá. Qual que é a verdadeira palavra de Deus? Então, aí você entra numa discussão que é a que nós estamos aqui, religiosa. Para o cristão, para o protestante, eu sou protestante, são 66 livros. Existem alguns concílios que teve esse debate para ver o que era canônico. O que ele está questionando é se teve intervenção humana, aquilo pode ser considerado a palavra divina? Na concepção de que existe um ser divino que ditou aquilo que está escrito lá, ou aquilo tudo que está escrito lá. Basicamente esse é o questionamento dele que ele está tentando responder aqui, tá? Esse aqui é o tá light, os livros que tá, se gente? Mais pra frente o bagulho fica mais tenso. Deus ele é tão perfeito, tão bom, tão grandioso que ele precisou de um concílio para haver votação para saber o que era divino e o que não era. É que assim, você está falando que ele precisou. Não, você acaba de afirmar que existe um concílio que definiu esses livros como sagrados, correto? Tá bom. A sua religião acredita em algum livro? Não. Não tem tradição nenhuma? Não. Então, o que você é ateu? Ai, não. É isso, se a tua tradição não tem livro, então tu é ateu, pô. É muito simples, acabou o debate. Ai. A resposta dele é basicamente assim, eu lembro de uma decisão judicial que aconteceu no Brasil, que era Umbanda e Candomblé não são religiões porque não tem livro sagrado, não tem a ideia de um Deus único, né, que foi muito questionado, e depois o juiz voltou atrás. Foi alguns anos atrás que aconteceu isso. Então, essa ideia de que para ser religião tu tem que ter determinadas características, e essas características é pautado principalmente no cristianismo, que é a religião da colonização, que vai nortear os valores sociais e os padrões, né? Quando a gente fala em religião comparada, sempre pergunta, mas comparada a quem? Comparada ao cristianismo. Então, como é o cristianismo e como é que as outras são em relação ao cristianismo? E aí entra um outro ponto da religião comparada contextualizada. Eu não posso simplesmente, com valores arbitrários, com pauta em uma religião, comparar a estrutura de outra. Então a ideia é que
dependendo do contexto em que cada uma vai elaborar, por exemplo, uma premissa sobre determinada questão da vida, cada uma vai ser elaborada a partir daquele contexto em que foi elaborado. Então, o cristianismo tem em vários livros o seu contexto, o judaísmo tem em vários livros o seu contexto. Então, quando eu uso para comparar, eu tenho que levar em consideração o contexto em que cada uma daquelas premissas e cada uma daquelas, histórias foram escritas e estão sendo repassadas, né? Então precisa entender o contexto para poder entender que cada uma se configurou de um ponto de vista a partir de diversos fatores, né? Então achar que porque não tem livro sagrado, não existe uma tradição, isso é um desconhecimento da própria religião dele, porque a Bíblia, ela não é um livro que estava fechado e as histórias não foram compiladas com o passar do tempo, como ele mesmo colocou. Então, tudo aquilo antes era uma tradição oral que foi escrita e codificada em um determinado período. Então, achar que uma tradição religiosa, por não ter livro, ela é não religiosa, no caso, como ele colocou, ateu ou ateia, é um desconhecimento, assim, tremendo dessa diversidade, inclusive da própria formação da sua religião, né? Vamos dar uma olhada na resposta dele aqui. Oral. A oralidade. Então, mas o cristianismo é a continuidade do judaísmo, Paulo, que tem a tradição oral Paulo também. Ele confirma que ele sabe que tem a tradição oral. Então quer dizer que antes da tradição oral, o judaísmo não era uma religião, ele não era um grupo religioso. E o cristianismo, no início, quando não tinha uma codificação das suas histórias, dos seus mitos, ele não era uma tradição. Enfim, né? Foi um ponto, né? Quer dizer, Paulo nem traduziu. Paulo narra isso segundo Marcos, segundo Mateus, ou seja, aquilo que foi contado 90, 100 anos depois. Paulo, ele escreve metade do Novo Testamento. De fato, ele não traduz, né? Como eu corrigi aqui, ele não traduz. Ele escreve cartas 90 anos pós Jesus Segundo Cristo. A tradição oral. Qual que é o problema? A sua religião também não tem a tradição oral? Mas a minha tradição oral, ela é familiar. Ela não é ditada por uma região que está distante do continente latino-americano. Se você provar que a minha religião ditou algo, eu mudo agora, sem problema. Mas a tua religião, ela não ditou a tua. Como assim não foi ditado algo? Claro que foi ditado, né? Isso aí sempre ditado, olha, isso aqui é dessa maneira, para isso existem os concílios, para isso, né, vão se decidindo, vão ser tomadas de decisões sobre o que vai ser correto ou não, né, aquilo que vai entrar, o que vai ser apócrifo, aquilo que vai entrar como parte do corpo de ideias religiosas, se Jesus era ou não Deus, se a Trindade ela é uma ideia válida. Então tudo isso foi ditado e decidido em algum momento, né, que saiu da tradição oral e passa a ser decidido e discutido em algum momento, e aquilo vai ser codificado, né? Então sai da tradição oral. A Bíblia? Não. Quem escreveu a Bíblia é presbiteriana, correto? Eu sou presbiteriano. Tá. A Bíblia presbiteriana cabe dentro da Igreja Católica? A Bíblia protestante, ela cabe na Batista, na Assembleia. Nós temos discordâncias, assim como aqui tem discordâncias. A Umbanda não pensa igual o Candomblé, não pensa igual as outras religiões. Ele não sabe. Isso aí também é uma outra questão, cara. Olha só, existe um panorama muito grande de religiões que são chamadas afro-brasileiras, de matrizes africanas, comunidades tradicionais de terreiros, que é uma nomenclatura muito ampla, que é, por exemplo, reduzido dentro do IBGE entre Umbanda e Candomblé, né? E aí, dentro de Umbanda, você tem uma diversidade muito grande, de Candomblé é a mesma coisa, e aí você tem, enfim, Terecô, Jurema, rapaz, esqueci aqui o tambor de mina, você tem pagelança amazônica, você tem uma diversidade de cultos, né, que são afro-indígenas, afro-brasileiros, e aí se reduz tudo a Umbanda e Candomblé como se fossem... Esses dois já não são a mesma coisa, né? Então você tem Umbanda, Quimbanda, dentro da Quimbanda tem uma diversidade muito grande de quimbandas, né? Desde a Quimbanda Banto, a Quimbanda, tal da Quimbanda Luciferiana e tal, também é ali uma coisa mais recente, né? Que pelo menos para grande público. E aí vai muito além de Umbanda e Candomblé, e não são as mesmas coisas, né? O próprio Candomblé, eles são
nações diferentes. Pega ali no Rio Grande do Sul, o candomblé vai ser chamado de nações, né? Porque são nações diferentes, que têm cultos diferentes, têm divindades que são cultuadas dentro, tem ritos, enfim, uma diversidade de práticas dentro do grupo, né? Porém, algumas coisas vocês pensam igual. É a mesma coisa do protestantismo. Mas fica comprovado, Israel, que por mais que tente aqui... Assim, a grande questão aqui é que, por exemplo, eu sempre tive essa dúvida, né, de por que essa diferença. A diferença está na tradução em que o Martinho Lutero faz do livro da Bíblia, que ele usa a Vulgata, que era utilizada pelo grande público, né? E existe uma diferença da Bíblia que era utilizada pelos sacerdotes. Então, pelo menos foi isso que algum teólogo uma vez explicou. E como há essa diferença, livros que fazem parte, outros livros não fazem parte por conta dessa decisão desse pequeno detalhe ali dentro da história do protestantismo. Que de alguma forma fazer malabarismo. Mas eu não tentei nada, só estou te respondendo. Tu tá tentando porque, na verdade, mais uma vez, eu te refuto na própria ideia que tu traz, que a Bíblia é a palavra de Deus. Te fiz 2 perguntas e você não respondeu. Esqueci seu nome. Phelps. A palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Mostra onde ela mudou. Mas como que não, se ela tem incoerência e renância da Bíblia quanto Lucas e Mateus? Então, é assim, ó. A inerrância, ela é concordância ou inerrância? Isso, na verdade, é uma prova que ela é a palavra de Deus. Por exemplo. Por quê? Por exemplo, se eu for contar para alguém, narrar para alguém o que aconteceu nesse debate e você for narrar, nós 2 estávamos aqui. Tudo que você vai falar é verdade e o que eu vou falar é verdade, só que vai ser contado de maneira diferente. O nome disso é corte. O nome disso, no final das contas, é corte. É bem complexo, né? Tipo, como é que essas visões diferentes e questionamentos sobre a origem da palavra de Deus, né? Mas o Deus judaico-cristão, ele é... Voltei. O Deus judaico-cristão, que é aquele que está de acordo com o que os judeus acreditavam, que depois passou para os cristãos, se configurou ali dentro daquele livro, mas ele não cabe na forma como outros grupos pensam as suas divindades, né? Então, esse estabelecimento de uma palavra única e uma verdade única, ele é parte de um determinado grupo que o outro não tem, né? Por exemplo, eu sempre cito que, por exemplo, conversando com um nigeriano, não há... Olodumare não é próximo dos humanos, né? Os seres divinizados, chamados orixás, eles que são mais próximos dos seres humanos numa vida na Terra, né? Apesar de não viverem na Terra, né? Eles vivem nos espaços da natureza. Mas o ser supremo criador, ele é afastado, ou seja, você não há um contato, nenhuma manifestação dele, a não ser você pode interpretar que as expressões dos orixás são uma manifestação divina a partir de um ser criador, né? Mas, no geral, é que não há uma proximidade, né? Não há essa pessoalidade da divindade que criou tudo que existe, né? Então, há essa diferença entre, por exemplo, a visão cristã de o Deus que interage através ali do Espírito Santo. No cristianismo católico, a gente tem os santos, né? Que fazem também essa intermediação, que são... ali ganham a bênção e a santidade, né? Que existe um poder divino emanando daquelas divindades. Então há essa diferença muito grande, né? Entre os dois grupos, porque são tradições culturais completamente diferentes. E também existem a estrutura desses grupos que são bem diferentes. Isso é crítica textual. Mas Paulo não estava. Mas qual... Bem, basicamente esse ponto da primeira pergunta, e aí vamos para a segunda pergunta. Dessa vez o evangelho não trabalha com barganha espiritual. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, Israel. Qual é o seu nome? Lady Luck. Lady Luck? Isso. Eu sou Lady Luck Conjure, sou uma feiticeira. Uma bruxa, uma feiticeira anda em qualquer chão. Não... Uma louca, uma bruxa, uma louca e uma feiticeira. Tenho nada contra cristãos, mas eu sou uma satanista sim. Ou seja, ela é uma cristã contrária, né? Que basicamente, gente, o satanismo,
e o luciferianismo, eles são movimentos contrários dentro da visão dualista que o cristianismo estabelece para o Ocidente. E satanista. Quimbandeira e satanista. E você? Bem, aí tu mistura aquilo que eu estava falando para vocês, né? Quimbanda, ela é uma religião, um culto religioso que existe no Brasil. O Quimbanda, ele era o sacerdote do povo banto, do povo congo, bacongo, que praticava a umbanda, que era a umbanda, né, que é a prática da cura, né? O quimbandeiro se mantém ali fiel à forma de culto africano, dependendo do povo dele, que também vai sofrer modificações devido aos contatos culturais, condições de escravização, e também contato com outras coisas que vão ser estabelecidas dentro do que a gente vai chamar de esoterismo e ocultismo ocidental, né? E aí tem essa junção dos dois grupos, né, que é o luciferianismo e utilizar isso dentro da quimbanda, que basicamente é colocar divindades não africanas ligados a poderes contrários à luz cristã, né? Fala que o seu Deus não tem barganha. Sim. Você não faz jejum? Faço. Isso não é uma barganha espiritual? Não. Por quê? Então depende do que você entende por jejum. Ai, puta que pariu, olha, eu vou te contar. Coisa chata pra cacete. Ai, mas o que você entende por tal coisa? Isso é uma aula de filosofia, porra? Tá? O jejum eu não faço para agradar a Deus, porque eu acredito que a salvação não é por mérito, é por graça. Então, eu não sou melhor do que vocês, e eu sou tão pecador quanto todos que estão aqui. Não vou para o céu porque eu mereço. Vou para o céu porque é muito comum as pessoas falarem, eu aceitei Jesus, mas na verdade é Cristo que nos aceitou. Porque nós não merecemos o céu, somos pecadores. Então, o jejum eu faço para me comunicar e ter um relacionamento com Deus. Não é para ter algo em troca, tendo em vista que eu sei que tem igrejas, pseudos-igrejas, que ensinam assim. Tem um filme que eu gosto, e eu já vou deixar você falar, Leide, que é o livro de Eli. E esse filme eu gosto muito. O livro de Eli é um livro que enganou todo mundo. O filme que enganou todo mundo é o Denzel Washington, no meio do apocalipse do Mad Max, com uma peixeira gigante, metendo a peixeira em todo mundo. Não tem água, ele de óculos escuros e estiloso. Até que tu descobre que ele é um evangélico cego com uma peixeira mortal que sai matando todo mundo. Esse é o resumo do filme. O Denzel Washington, que mostra o Denzel Washington, que é o Eli, querendo o livro, que é a Bíblia, para algo bom, e um ditador, que inclusive... Ele mete a peixeira em todo mundo. E ele só quer, na verdade, levar esse livro para a biblioteca. É a famosa saga da pessoa que pegou um livro na biblioteca e esqueceu de devolver. Aconteceu o apocalipse. E ele, como uma pessoa correta que é, mais ou menos, pega a sua peixeira no meio do apocalipse e sai metendo a peixeira em todo mundo para levar o livro de volta para a biblioteca, para ele não ser suspenso e ter que pagar multa. Só quem viveu sabe. Tem um livro de Mussolini na mesa dele, né? Quem assistiu o filme vai ver. Esse ditador, ele quer a Bíblia para controlar as pessoas. Então, Mussolini, que por acaso provavelmente era cristão. Então, Deus político. Tem muito essa questão. Um Deus é punitivo. Você tem que ter, você tem que ser uma pessoa sem falha nenhuma para você conseguir chegar num lugar. Leide, então, essa pergunta ela cabe na teoria da dádiva, né, que é uma teoria dentro da sociologia da religião, que vai ser trabalhada ali pelo autor Marcel Mauss, que vai falar sobre aquilo que você recebe de volta como instância de barganha, né? Aquilo, eu sacrifico algo para eu receber algo de troca. Seja esse algo material, seja esse algo espiritual, seja esse algo que seja uma satisfação pessoal ou coletiva. Então o sacrifício é isso. Então se eu estou fazendo um jejum, o jejum ele é porque eu estou barganhando, não, porque eu me coloco em uma condição que é vista como uma forma de purificar diante daquela divindade que eu cultuo. Então, se eu faço determinado tabu, determinado preceito, é porque eu estou barganhando, no sentido de que eu estou me abstendo de algo em troca de algo. Então, há sempre uma relação de troca entre a divindade e o devoto. Isso aí é estabelecido como a forma como os seres humanos interagem com essas supostas forças espirituais. A troca, né, a dádiva é dada se eu der determinada
coisa ou determinado comportamento, se eu me abster de algo, se eu dar algo em troca, se eu fizer um sacrifício, se eu ajudar alguém. Então, essa barganha, ela faz parte da configuração de como as pessoas se relacionam com os seus cultos, as suas crenças e divindade, né? Então, eu olhar para mim e achar que aquilo não faz parte, é meio que assim, é um devoto, né? Eu não posso achar que o devoto vai entender a relação que ele estabelece de maneira mais racional, né? Assim, tem pra entender aqui, né? Então, assim, ó, se você me escutar, você não vai afirmar o espantalho que foi levantado por muitas questões e a sua percepção. Se eu tô falando que não é por mérito, como assim Deus punitivo? Deus, ele... A partir do momento que você acredita que existe um Criador dos céus e da terra e que rege o mundo, isso em qualquer religião, existe o plantar e o colher. Então a punição... Qualquer religião, não. Aí é um outro ponto, porque isso não tem no budismo, né? A ideia do Buda, pelo menos a ideia original, é que não há um ser criador, não há uma coisa de início, meio e fim, mas, ou seja, classifica-se geralmente como uma religião ateísta, né? Apesar das suas variações, né? A gente tem que lembrar que o budismo ele também como o cristianismo, ele é extremamente amplo, né? Dependendo do lugar que você vai olhar, vai ter uma configuração mais ou menos parecida com as relações de criaturas sobrenaturais e demônios e coisas parecidas, santos e algo assim. Mas acho que eu nunca parei para prestar atenção se essa ideia de um ser criador que o budismo não coloca, ele vai estar presente, por exemplo, no budismo japonês, né? Que anda de mão dadas com o shintoísmo. É algo natural em qualquer religião. Se você falar que você não acredita em punição, eu quero saber mais sobre a sua. Porque eu acho que todo mundo aqui vai acreditar no plantar e no colher em questões que podem ser punitivas para a sua vida. Você também pode acreditar na sua chama interna, no seu poder pessoal e acreditar que você é Deus de si mesmo. Porque... E a gente tem um outro conflito aqui de visões religiosas, né? Porque dentro, geralmente, de luciferianismo, cara, ele nasce nesse contexto ali de década de 70, ele nasce, enfim, né, da movimento de contracultura e falando muito do eu, né? Quando se fala de privatização ou privatização da religião, né? Que é um fenômeno que vai explicar muito desses autodesenvolvimento, autoajuda, cura quântica, terapias alternativas, do você ser o seu melhor, a sua melhor versão. Essa é uma visão que vai estar presente, por exemplo, dentro do luciferianismo, como um mote de que é o seu ego, né? Você tem que satisfazer você e não o outro, né? Primeiro você, né? E aí, claro, dentro do luciferianismo, satanismo, a gente tem uma variedade de interpretações. E existem aqueles que são menos religiosos e espiritualistas e tem grupos que são mais religiosos e espiritualistas, né? Porque sem o seu potencial, sem o seu Deus interior, sem a sua chama e a sua força interior, você também não é nada. Aí é o que self-religion, a religião do eu, né? Que é uma classificação que se dá para esse tipo de crença de como a religião funciona, né? Tem as energias que regem, lógico, mas você acredita no seu potencial. Então, você precisa, quando você fala que Deus não tem uma barganha, porque você vê as pessoas lá fazendo vigílias, jejuando... Porque estão sendo enganadas pelo que a Bíblia chama de falso profeta. Preciso encontrar uma igreja séria. Se a sua igreja fala que você só vai para o céu por causa do dízimo, é um picareta que tem que ser preso, tem que estar atrás das grades. Então, eu só vou concluir falando para você, já que você tem tanta mente... Acabou? Não. Obrigado. Prazer, Israel. Prazer, Paulo. Prazer, Paulo. Olá, sou o Babalorixá Paulo Dossossi, presidente do Instituto Abratu, instituição que organiza e regulamenta a comunidade de matriz africana no estado de São Paulo. Tenho 44 anos de iniciado em Candomblé, né, na religião de matriz africana. Estamos aqui para essa conversa, espero que amistosa, durante esse debate. Quando você diz que algumas questões aí que você colocou com a Leide, que eu queria falar contigo. Primeiro que o Evangelho não trabalha com barganhas. Isso. E ela muito bem falou sobre a questão do jejum. Eu falo de outras coisas. Dízimo
que você é obrigado a pagar em quase todas as igrejas? Não quase todas. Nas neopentecostais, que para mim tinha que fechar. Eu acho interessante quando você fala, a gente sempre fala as coisas e você defende a sua presbiteriana. Não, né? não defenda a presbiteriana. A presbiteriana tem um monte de pastor safado, como toda igreja. E aqui foi falado, gente boa e ruim tem em todo lugar. Aqui foi falado que o seu evangelho, que a sua Bíblia, ela tem incoerências, não é? Sim. E ela é dividida. Eu acho interessante essa coisa. O tema é barganha, vamos lembrar do tema. Tudo bem, só estou lembrando essa questão, né? O dízimo é uma barganha? É. E como é que o evangelho não trabalha com barganha? Me mostra quando o evangelho ensinou o dízimo. Está na Bíblia, não está na Bíblia? Contextualiza, se está lá. Eu estou te perguntando, eu não estou afirmando, eu estou te perguntando. Ah, então vamos lá, já que você está perguntando. E assim, né, cara, eu não sou da tua tradição religiosa, eu nunca tive nem, sei lá, em algum momento na minha educação, eu passei por grupos religiosos desse sentido, eu não sou obrigado a saber, porra. É simplesmente isso, mas tem que contextualizar, mas eu não estudei isso, não faz parte da minha tradição, eu não sei, eu não tenho que saber. Se eu estudei ocasionalmente por interesse próprio é uma coisa, mas a pessoa não é obrigada a saber. Tu ficar cobrando de uma coisa que não é da minha religião, por exemplo. Isso é bem complicado. Tá, mas tá num debate e tal, mas enfim, é isso, eu tô te cobrando. Contextualizar, eu não sei, cara, eu nunca li a Bíblia porque, eu, inclusive, nem falo mal porque eu nunca li. Se eu nunca li, então... Enfim, galera, é isso. Acho que ficou bem claro, assim, essas discussões que dá um possível ser bem amistoso, né? Eu vou voltar depois, calma. Existem várias perguntas por aí pra frente. Não esquece de curtir, compartilhar e daqui a pouco eu volto. Tudo bem? Toda religião que engana. Será que... Isso não foi nenhum... É que você falou de dinheiro, não tinha nem dinheiro. Tem igrejas que interpretam isso de maneira... Por amigo aqui, era apontando para Cristo. Qual que era a ideia? A Bíblia não me importa. A Bíblia não ensina isso não, cara. Não. Não. A terceira afirmação como é que o que vocês chamam de entidade... E aí, galera, a gente voltou aqui para a terceira pergunta aqui desse react gigantesco, que é a história dos um cristão versus 20 macumbeiros, lá do canal, o nome do canal aqui, o canal Crone. E é isso, cara, não esquece de curtir, compartilhar, e eu tô aqui fazendo a conta-gotas, porque senão fica muito grande, e enfim, não sei se vocês seguiriam até o final, e também eu fico rendendo conteúdo aqui. Vamos lá, a gente vai ver a terceira pergunta aqui, que foi a terceira afirmação, na verdade, e como é que ela foi questionada. Ou, enfim, vamos ver como a treta que deu. Até agora foi bem tranquilo, né? As pessoas foram muito respeitosas e tal. Pegaram pontos ali da Bíblia e tal, e questionaram, enfim, vamos lá. A terceira afirmação é que o que vocês chamam de entidades, nós entendemos como espíritos enganadores. Polêmica. Vamos lá, esse é um ponto bem que gera bastante confusão, assim, por conta disso, né? Então, a Bíblia, o cristianismo, ele toma a Bíblia como referência, e nessa tomada de referência eu vou tentar apontar para o outro que tem outras formas de expressões religiosas que são bem diferentes, porque vieram de culturas diferentes, né? Culturas que muitas vezes que não sistematizaram isso em um livro, e não estabelecem isso como uma verdade universal, mas a sua verdade, né? Isso aí é um outro ponto, porque eu, como falo sempre por aqui, estou falando, cristianismo é uma religião de colonização, é uma religião de domínio, é uma religião de controle. Então, abafamento do outro, apagamento do outro. As outras religiões, as outras formas de crer, elas são abafadas quando não absorvidas, porque foi esse o processo que aconteceu. O cristianismo não existia, ele vai começar a existir a partir desses outros contatos culturais que vai se tendo e vai tendo uma absorção e reinterpretação. Então é complexo quando eu afirmo, a partir do meu ponto de vista religioso, bíblico, cristão, sobre determinado outro grupo. Que pode ser questionado, provavelmente isso aqui vai ser questionado, como é que na Bíblia aparece essas outras manifestações, o Espírito Santo é ou não um espírito.
Bora ver aqui. Gente, eu nem terminei de falar. Oi, tudo bem? Eu sou Prazer, Elines. Israel. Oi, eu sou Elines, sou momento de Quimbanda de Angola. Também sou sacerdotisa de Umbanda, Molocô. Faço trabalhos aí de amorosos, oraculistas e levo aí o culto ancestral para toda a comunidade ali na região de Suzano. Sou momento de Irines. Elines. Momento de Quimbanda de Angola, ex-diaconisa da Assembleia de Deus. Repete que eu não entendi. Meu nome é Elines. Elines. Sou momento de Quimbanda de Angola e ex-diaconisa da Ah, Assembleia de ex. Se você falar, eu entendi que você falou, sou diaconisa, aí você já ia ser excomungado agora. Mas beleza. De Deus. Vai lá. Vamos lá. Quando você afirma que as entidades de outras religiões são malignas, em Romanos 2:11 fala que Deus não faz acepção de pessoas. E no livro de Atos, se eu não me engano, 10:34 e 35, fala que Deus ele aceita todos os povos e nações. Línguas e nações. Línguas e nações. Então, como que você me traz essa afirmação, né, de que os outros espíritos que a gente chama de entidades são considerados espírito maligno, se o próprio Deus que você acredita Não faz acepção. não faz acepção de pessoas e ele abrange que ele aceita todas as línguas, todos os povos, Verdade. todas as nações. Então, como você traz essa afirmação para mim? Meu, que pergunta inteligente. Vamos lá. Ele não faz acepção de pessoas, não de espíritos. Primeiro ponto. Mas Segundo- se ele faz, Mas se faz... Os outros povos têm outras crenças. Se tem outras crenças, essas crenças têm variações na sua estrutura. Então, logicamente, se faz, as pessoas trazem o seu espírito, que é a famosa ancestralidade espiritual, né? Que geralmente as religiões de matriz africana trabalham nessa concepção. se ele abrange Nossa. todas as nações e línguas, então nações e línguas estão falando de vários tipos de cultos, afros, Isso. todos É porque, os tipos assim, de linguagem a de Bíblia- culto, não só a linguagem dele. Isso. A Bíblia ela não é universalista. Então nós nós acreditamos no inferno. Então se eu te perguntar, você acha que Deus ele tá assim para Hitler? Já que não faz acepção de pessoas, Hitler tá no céu. Mas se Hitler Mas Hitler era católico. E mesmo assim ele fez tudo o que fez. E aí? Porra, mano, botaram a maluca pra fora. Ela citou o texto bíblico, ela tava bem, vocês não deixaram. Não me importa a Bíblia, não me importa o que você acha. Os meus espíritos não são enganadores. São mulheres que foram queimadas por homens que pensavam como você. Você tá enganada, Assassinos. você tá enganada. Sim. Antigamente, as mulheres feministas, que eram consideradas bruxas, eram queimadas. O lugar de pessoas O que feminismo pensam nasceu assim quando? hoje... O lugar de pessoas É um que anacronismo. pensam... O feminismo posso nasceu terminar de quando? falar, por favor? Ah, posso Trans, terminar é que- de falar? Você não está deixando eu É que você completar quer meu dar raciocínio. discurso. Não, eu quero TikTok e completar tal, meu vamos raciocínio. conversar. Vai lá. Para mim, para as minhas entidades, É engraçado, ele fala isso e toda vez que ele vai falar alguma coisa mais assertiva, assim, ele olha pra câmera. É como é normalizado, né, cara? Como é que a gente, enfim... a câmera tá ligada 24 horas, a câmera a todo momento ela tá pronta ali pra gravar um conteúdo ou uma coisa, enfim. É uma coisa que entrou pro nosso comportamento e influenciou a modo como a gente interage com as coisas, né? E aí quando você trabalha com isso, as pessoas ficam meio que, tipo, tudo é pra gerar um grande conteúdo, né? Pra gerar uma conversa, pra gerar algo ali que, enfim, pode ser monetizado, acaba virando um trabalho, né? Mas tem também nessa paranoia, assim, de que já na televisão já era assim, né? A gente tinha pessoas que, por exemplo, a Sandy tem problema com a imagem dela, né? Ela não consegue se olhar sem estar de maquiagem, né? Então, há de certa forma, a pessoa fica afetada por conta de como a vida dela se estruturou dentro desse mundo de show de Truman que acabou se tornando tudo, né? serem mentirosas, elas não têm história. E elas não tiveram fala, elas foram silenciadas por homens racistas, homens que queimaram, assassinos. Pessoas que, como você que Entidade pensam morre. assim, deveriam estar em Tremembé, não aqui. Ai, enfim. Todo mundo assim, de fato, uma coisa que eu tenho que concordar com ele. Até uma parte não se gerou, tirando ele, né, inclusive, mas as pessoas conversaram ali com o debate para aquilo que está sendo feito naquele momento.
não pensando no corte, na outra parte do trabalho, que de certa forma isso atrapalha um pouco a discussão das coisas que estão sendo feitas ali. Né? Mas assim, ele faz aquilo que ele está alegando que os outros estão fazendo. E acaba que empobrece o debate, né? Vamos lá. Eu devia estar aonde? Porque eu acredito em entidades que viveram e que vêm na Terra contar as suas histórias e trabalhar para a sua evolução. Então elas não são mentirosas, elas são pessoas que viveram nessa Terra e que trabalham a favor da evolução dela. Que te enganaram. Os mais velhos primeiro. Não fez isso contigo mesmo. Eu fiz, cara. Tu vai não lá. fez isso comigo mesmo. Eu fiz. Vamos lá. Espíritos enganadores. Na Bíblia diz que Deus manda testar os espíritos. Inclusive, na atualidade, há quem incorpore Jesus Cristo, o Espírito Santo. Freud, golfinho, alienígena, sei lá, enfim, tem uma infinidade de loucuragens por aí, né? Vamos lá. O espírito que a Bíblia fala é qual espírito? O contexto. Você trouxe um texto, tem que trazer o contexto. Deus diz: testais os espíritos, pois nem todos os espíritos são espíritos de Deus. Esse é o contexto, ou versículo, como tu queira entender. A ideia dos espíritos enganadores, o que aconteceu com Maria foi um espírito enganador? Pesado, amiguinho. Amiguinho, tá pesado. Não. Foi Se um a anjo. sua esposa engravida sem você estar com um ato sexual com ela, você é o quê? Quê? O quê? O quê? Hã? Enfim, corno, mas vamos lá. Eu não vou falar isso. Minha esposa tá no off aqui, o cara quer me complicar, velho. Se isso acontecer, eu sou um cara livre de uma má mulher. Deus me deu um livramento. Mas ela foi usada pelo espírito enganador? Ela foi usada por ela mesma, ela é má. Mas ela não concebeu, ela não ficou grávida de um espírito? O diabo às vezes fala assim, pô, estão botando a culpa em mim, mas eu não fiz nada, a pessoa quer amar mesmo. Vamos concordar que é isso mesmo aí, né? Tu pegou o meme, ele pegou o meme. Mas é isso, tipo, eu uso a religiosidade, eu uso as ideias religiosas onde eu cresci, onde eu tô dentro dessa dicotomia, né, cristã aí de Deus e o diabo, enfim. Comportamentos ruins que eu tenho, a culpa é do diabo, né? Isso aí é medieval, na verdade, né? Isso aí traz essa noção de que o meu mau comportamento é justificado por uma entidade. E é um comportamento humano muito comum, gente. Isso aí também existe dentro... Tu nunca viu por aí um vídeo do Zé Pilintra sendo preso? Tu nunca viu? O cara dizendo que estava incorporado do Zé Pilintra. Prenderam o Zé Pilintra, mano. Dá uma procurada nesse vídeo aí. E se usa ideias religiosas diversas para justificar os seus atos ruins. Né? Isso, o fato é de estar certo, né? Isso dentro da religião dele, dentro de qualquer uma dessas que estão aí, né? Que aí vão ser acusados pela comunidade. E o diabo está lá sendo usado de bucha de canhão para as atitudes dos cristãos ou daqueles que acreditam nele, né? Em forma como uma entidade viva, um ser vivo, algo assim. Mas enfim. Voltei, tô mais calminho, tá bom? De boa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O rei Saul, após quebrar a sua aliança com Javé, vai até uma feiticeira ao derredor da cidade de Endor e pede que ela evoque o espírito do profeta Samuel para que ele o abençoe na batalha contra os filisteus. Perfeito. Eu sou sacerdote de um culto de Quimbanda. Meu culto é um culto necromântico. Eu cultuo mortos, como era o espírito de Samuel. Samuel respondeu na fogueira da feiticeira de Endor e falou: por que você ousa me retirar do meu descanso? E saiba, sai daqui, porque eu trago a palavra do Senhor e digo, você perderá essa batalha. Samuel mentiu. A Bíblia não afirma que os espíritos dos mortos são enganadores. Alguns até podem ser, mas o que a Bíblia diz é que aqueles que fizeram a aliança com Javé são proibidos de acessar esses espíritos, inclusive porque isso tiraria dinheiro, cominho, endro, hortelã, cabrito, lá dos levitas, que tinham o monopólio do oráculo. 12 pedrinhas, cada uma representando uma tribo, 2 dadinhos, muito parecido com o Erim de Ologum, inclusive. Nada a ver. Vamos lá. Primeiro, você está afirmando aqui que tudo que
a pitonisa falou... Pitonisa é um conceito grego. Mas é que tá no texto. Mas é que tá no texto. Se você quiser discutir semântica, idiomas... Você fala hoje dos idiomas originais? Não, é porque Pitonisa era sacerdote de Apolo do templo de Piton. Tudo bem, mas tá lá no texto. É que se você leu esse texto, seu texto foi mal traduzido. Acho que isso explica muita coisa. Tá bom, vamos lá. O nosso amigo aqui, ele quer discutir crítica textual. Qual é o tema? Isso é um livro, é uma religião baseada no livro. Então, é que assim, vamos lá. Você falou que o espírito enganador não errou. Errou. O profeta Samuel errou. Enfim, vira a porra de uma discussão de Bíblia sem basear ali no que o cara tá falando por conta disso, aquilo, outro. O que mostra que com conhecimento, muitas dessas pessoas passam em algum momento ali pela religião evangélica, católica, ou estudo mesmo, tem interesse, né, pessoal, em entender as religiões como um todo, principalmente cristianismo, texto bíblico, até porque às vezes você tem tanto ataque que você tem que entender o que o inimigo pensa ou articula nas suas ideias, né? Mas enfim, cada um no seu contexto aí. Mas a ideia é basicamente essa. Ele acaba de expor que existe um trecho bíblico que fala sobre essas existências, esses acessos, que está lá presente, que era uma prática comum, né? Enfim, que ele coloca a palavra necromancia ali para definir o culto dele, porque ele cultua os mortos. Até porque pela palavra necromancia é consultar os mortos para saber o futuro, para tentar... Enfim. Então... Enfim, está presente ou não está presente, é válido, não é válido? Errou, e tem um grande detalhe. A Bíblia fala que Samuel foi atrás. A Bíblia fala que Deus aprovou essa atitude, sendo que o próprio Cristo... Mas eu falei que Deus é contra. Então pronto, acabou o debate. Mas não, a sua afirmação é que os espíritos são enganadores. Deus é contra e eu sou contra. É uma afirmação essencialista acerca da substância e natureza moral desses espíritos. Eu não estou fazendo um debate moral sobre os espíritos. Eu estou dizendo que o teu Deus te proíbe. Mas ele não afirma que as nossas entidades são mentirosas. Isso que você está fazendo eu posso falar, falsear o debate. Eu posso falar? Pode, que você gosta de falar umas palavras difíceis para impressionar. Muito legal o seu vocabulário. Bom, Deus ele proíbe. Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, o que acontece lá? Quando Jesus não conversou com o espírito de Elias e Moisés no pé do monte junto com seus... Ai, meu Deus do céu. Enfim. Seus discípulos, inclusive falou para os seus discípulos, não contem para ninguém o que vocês viram aqui? A Bíblia fala que era espíritos de mortos que estavam vagando. Fala que era Elias e Moisés. A Bíblia trabalha... Não, Elias foi arrebatado, né? Foi no carruagem de fogo. Não, a Bíblia não fala carruagem, isso daí é um texto apócrifo. Mas não não. Redemoinho, tá lá em 1 Reis. Se você achar a palavra carruagem... Enfim, galera, chato pra cacete. Vamos lá, eu achei que... Teve umas partes que eu assisti que foram bem legais, né? Mas é basicamente isso. Eu vou tentar assistir mais um pouco, sei lá, o que vocês acham. Se você quiser uma continuação desse react aí, eu consegui chegar na metade. Eu achei que, como eu vi alguns cortes, então fui enganado. Espíritos enganadores das redes sociais e do YouTube me enganaram. Mas no geral ficou nesse papo de o que a Bíblia fala, era eu sei ou não, e tu tá errado, enfim. Mas é isso aí. Esquece de curtir, compartilhar e, enfim, comenta aí embaixo o que tu achou. Se tu conseguiu assistir tudo isso aqui. Parei, não vou fazer mais. Mas se tu quiser, eu continuo fazendo depois. É isso, falou.